E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos falar sobre as reações de substituição nucleofílica. Para nós tentarmos entender melhor a matéria e facilitar por conseguinte a assimilação, vamos analisar a etimologia da palavra, porque aí eu acredito que fica muito mais fácil, tá? Pessoal, olha só. Parece meio intuitivo isso, tal, mas quando nós falamos substituição, o que você entende por substituição? Vamos supor que nós tenhamos esse canetão vermelho, tá? E aí, no lugar deste canetão, eu coloco este outro canetão de cor roxa. Então, no lugar desse, eu coloquei esse daqui. O que eu fiz? Eu fiz uma substituição. Nucleofílica lembra nucleófilo. E o que significa nucleófilo? Filo, afinidade. Núcleo, carga positiva, a parte positiva. Então, tem afinidade pela parte positiva. Então, substituição nucleofílica é uma substituição de nucleófilos. Eu vou substituir um nucleófilo por outro nucleófilo. Ou seja, eu estou trocando 6 por meia dúzia. Um nucleófilo por outro nucleófilo. Entendeu? Por isso que se chama substituição nucleofílica. E nucleófilo, como eu disse, é uma espécie que tem afinidade pela parte positiva, pela carga positiva, né? Pelo núcleo. Tudo bem? E aí, quando nós falamos em substituição nucleofílica, nós temos dois tipos. Nós temos a SN1, que é a unimolecular, e a SN2, que é a bimolecular, tá? Bom, vamos supor então que nós tenhamos a molécula de amônia, que vocês já estudaram, que é o NH3. Com certeza a amônia apresenta o que, gente? Apresenta o par de elétrons, né? Que vocês colocam em cima aqui do nitrogênio, aqui em cima da molécula, né? Que vocês estudam lá. Tá, mas eu vou colocar aqui só para entender a reação. Vamos supor que a amônia esteja reagindo com o cloreto de metila. Vocês já estudaram nomenclatura de compostos orgânicos lá no ensino médio. Quem é o cloreto de metila, gente? Cloreto de metila é esse aqui, não é? É claro que você pode chamar de clorometano. Ué, Rafael, clorometano? Metano não é CH4, porque eu tenho CH3. Mas no lugar de um outro hidrogênio eu tenho quem? Eu tenho cloro. É uma outra nomenclatura. Eu falo cloro-metano, cloro porque tem um cloro, metano porque eu só tenho um carbono. Só que eu vou chamar de cloreto de metila, embora cloro-metano também esteja correto, tá? Bom, então a amônia está reagindo com o cloreto de metila. Quais serão os produtos formados? Bom, pessoal, o que acontece? Perceba que eu tenho claramente um elemento eletronegativo, que é o cloro. Vocês estudam lá em Química Geral, né? Química inorgânica, na verdade. O cloro é altamente eletronegativo. Você vê lá, né, como analisar o elemento eletronegativo, né? Tem aquela fileira lá e tal. Beleza, então o cloro é um elemento muito eletronegativo. Se ele é eletronegativo, vamos pensar, vamos raciocinar. O que vai acontecer? Ele vai puxar, ó, entre aspas, o quê? Os elétrons de quem? Do seu vizinho, que é o carbono. Então, ele vai puxar os elétrons, vai arrancar os elétrons. Quando isso ocorre, esse carbono torna-se deficiente de elétrons. Fica carregado com uma carga parcial positiva, uma vez que o cloro arrancou os seus elétrons. Então, ele passa, esse carbono, a apresentar uma carga parcial positiva. Beleza. E por que a amônia é um nucleófilo? Normalmente, pessoal, as espécies aniônicas, que são carregadas negativamente, e as bases de Lewis são nucleófilos. No caso, a amônia é uma base de Lewis, porque apresenta par de elétrons livres. Se é um nucleófilo, ou seja, vai ter afinidade pela carga parcial positiva. Então, a amônia, que é uma base de Lewis, por ser um nucleófilo, por ter afinidade pela carga parcial positiva, vai atacar este carbono aqui. Consequentemente,
A ligação compreendida entre o carbono e o cloro, como vocês podem visualizar, vem para o átomo de cloro. Na verdade, não é a ligação que vem para cá. Nessa ligação, a gente tem um par de elétrons. Então, esses elétrons vêm para o cloro e aí o cloro automaticamente passa a ter uma carga negativa aqui. Então, ele sai na forma de cloreto, né, do ânion cloreto. Então, o que vai acontecer? A amônia liga-se com o CH3. Então, eu vou colocar a amônia assim, ó, NH3, né? Só invertir aqui, mas é amônia. Vai ligar-se com o CH3, certo? Então, forma isso daí. E vai formar também mais, porque não forma só isso, vai formar o cloreto, certo? Cl-. Tá, Rafael, agora me diga por que isso aqui é uma substituição nucleofílica. Você falou que substituição nucleofílica é substituir um nucleófilo por outro, colocar um nucleófilo no lugar de outro nucleófilo. Quem que era o nosso nucleófilo inicialmente? Não era a amônia? No lugar da amônia, eu coloquei, ó, a amônia veio no lugar do cloro, ó, né? Ó, o cloro que saiu como cloreto foi substituído por um outro nucleófilo que é a amônia, certo? Então, novamente, o cloro que saiu como cloreto foi substituído pela amônia por um outro nucleófilo. Então, por isso que é uma substituição nucleofílica, certo? Tá. E aí nós temos que entender alguns termos importantes. O que é nucleófilo, o que é substrato, o que é nucleófago. Nucleófilo, já disse N vezes para vocês já sabem que tem afinidade pela carga parcial positiva, tá? Beleza. A substrato é essa molécula orgânica, é o cloreto de metila, ou clorometano, né? Clorometano. Por quê que ele é o substrato? Porque é esse substrato, é essa molécula orgânica que vai sofrer o ataque do nucleófilo. Então, a espécie que sofre o ataque é o substrato. Nucleófago, pela própria etimologia, você pode entender que foge, né? Nucleófago, que é chamado também pelos livros de grupo de saída. Os livros mais modernos, os Solomons, trazem como grupo abandonador. É um novo termo aí que está sendo consagrado pela literatura, né? Grupo abandonador. Mas, se você for ver um livro em inglês, o Wade e tal, vai estar escrito Living Group, né? Que é o grupo de saída. Tá, esse aqui foi um exemplo. Tá. E aí, gente, o que vai acontecer? A substituição nucleofílica, como disse, pode ser SN1 ou SN2. Quando nós tivermos a SN1, nós não temos inversão de configuração. Como assim, Rafael? Você já começa falando de inversão de configuração. É claro que tem toda uma sistemática, né, para ser seguida, mas assim, eu tô, né, tecendo, focando aí no principal. O que é não ter inversão de configuração? Porque a SN1 não tem inversão de configuração. Quando eu falo em inversão de configuração, vocês se lembram da configuração RS, lá da nomenclatura RS? Então, por exemplo, lá no SN2, no 2, que é o próximo que a gente vai ver, lá tem inversão de configuração. Por exemplo, uma espécie que é R se torna S e vice-versa. Uma espécie que é S torna-se R. Mas inversão de configuração não ocorre no SN1. Ocorre no SN2, mas não ocorre no SN1, tá? Lá no SN2, o que nós vamos ter? Além de ocorrer a inversão de configuração, nós temos também que a concentração, concentração não. No SN2, além de ocorrer a inversão de configuração, ela depende do nucleófilo, ela depende do substrato. Então, a SN2 tem todas essas considerações para, né, nós fazermos aí, né? Tudo bem? Bom, então, vamos colocar aqui, né? SN1 não ocorre, certo? Inversão de configuração.
E aí, na SN2, ocorre inversão de configuração. Não vou escrever, tá? Pontinho, pontinho, aspas, 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 né? Inversão de configuração. Ocorre na SN2. Na SN2, né, também, o que vai acontecer? Ela depende do nucleófilo, tá, gente? Ela depende do nucleófilo. Nucleófilo. A SN2 também depende do substrato, tá? Depende do substrato. Bom, e aí, claro que a gente não pode esquecer da cinética que está sendo envolvida. E vocês aprenderam lá, né, em fisicoquímica, a cinética química. Depois vocês copiam, tá? Lá em cinética química, por exemplo, se eu dobro a concentração e dobrar a velocidade na mesma proporção, quer dizer que a reação é de ordem 1, tá? Vocês lembram daquela tabela? Dobra a concentração, dobra a velocidade. Consequentemente, a reação é de ordem 1, tá? E aí vocês têm outros parâmetros aí também, tá? Mas isso aí vocês vão ver mais pra frente que eu vou fazer uma aula sobre isso. Bom, tá. Vamos supor, gente, vamos fazer um caso de SN2, tá? Vamos fazer um caso de SN2. Bom, pessoal, na SN2 é um mecanismo bimolecular, como vocês podem perceber, tá? Vamos supor que eu tenha, as bolinhas representam carbono, tá? Então eu tenho um carbono aqui, ligado a outro carbono aqui. Então aqui eu vou colocar de vermelho. Então azul vai ser carbono, tá? Faz uma legenda aí. E vermelho vai ser hidrogênio, tá? Então vermelho é hidrogênio, enquanto que azul é carbono. Aí eu vou ter esse carbono ligado a outro carbono, que está ligado a outro carbono, certo? Que está ligado aqui a outro carbono, e aqui está ligado a outro carbono, tá? Tá ligado a outro carbono aqui, né? E esse carbono está ligado com esse. E aí aqui eu vou ter hidrogênio, que é o vermelhinho, tá? Aqui. E aqui eu vou ter cloro. Na verdade, você tinha que colocar fazer uma bolinha e pintar com outra cor. Mas como eu não tenho outra cor, eu não vou fazer bolinha com outra cor. Vou colocar o cloro aqui, tá? Esse aqui é o cloro. Então eu tenho esse composto aqui. E aí eu estou propondo uma reação com a hidroxila, né? A hidroxila, esqueci de colocar a carga dela, né? OH-, né? E aí eu tenho o par de elétrons aqui. Tá, o que vai acontecer, gente? Se é uma reação SN2, então SN2 vai ocorrer o quê? Vai ocorrer inversão de configuração. Bom, vamos supor esse carbono, ele é S, tá? Apresenta a configuração S. Esse outro carbono apresenta a configuração R. Bom, o nucleófilo, que no caso é a hidroxila, ela ataca por baixo, ó. Ataca aqui por baixo, ó. Vamos fazer bonito para entender, né? Não pode ter preguiça, vamos fazer bonito. Esse carbono aqui, ó, então, esse aqui é o S e esse aqui é o R. Ó, esse aqui, ó, é o R e esse aqui é o S, tá? Ó, vou puxar uma seta, ó. Esse aqui é o S e esse aqui, ó, é o R, tá? Então, a hidroxila, por ser nucleófilo, ela ataca por baixo, ó. Ataca aqui por baixo. Então, vocês não podem esquecer que na SN2, além de depender do nucleófilo, além de depender do substrato,